Vamos gravar a nossa aulinha e vamos voltar para a nossa tela. Aqui. No nosso último encontro, nós havíamos encerrado aqui, ó. Vou tirar o meu vídeo para poder... A internet está muito instável, se cair, não preocupa não que eu volto já imediatamente, tá ok? Nós estamos falando de radiação térmica. Bem da verdade, noções de radiação térmica. Até mesmo alguns livros de terceiro grau, por exemplo, o Halliday, ele traz, mas não traz tanta coisa, tanta informação. A gente tem que, para poder montar isso, essa aula, eu tive que sair pegando alguns livros de ensino médio, me baseando em muita coisa aqui de ensino superior, para tentar trazer alguma coisa legal para vocês. Então, no nosso último encontro, a gente estava falando de que todo corpo bom absorvedor é também um bom emissor. E todo corpo bom refletor é mau emissor. E como exemplo de um corpo bom absorvedor de energia, né, nós falamos da fuligem, bem na verdade, a gente fala que é o corpo negro ideal. O corpo negro, o poder de absorção dele é basicamente 1, tá certo? Mas ele é ideal. Nós temos alguns corpos que aproximam muito próximo disso, por exemplo, a fuligem é 0,94. Um outro corpo bom refletor, eu estou falando bom absorvedor, né? Vamos falar de um bom refletor. Eu tenho a prata, olha o tanto que a absorção dela é muito, muito, muito pequena. É 0,02. Então, o corpo negro, que sendo um bom absorvedor, sendo um absorvedor ideal, é também um emissor ideal, ou perfeito. Eu gosto desse esquema aqui, ó, desse desenho aqui de cima, que ele vai nos ajudar a entender melhor toda essa questão de energia. E lembre-se, energia não se cria, não se perde, se transforma. Eu tenho a minha energia assim, incidindo aqui, ó, minha radiação incidindo, parte dela é refletida, que é o que é a minha energia total, parte dela é refletida, parte dela é absorvida e parte é transmitida. Essa fração que é absorvida aqui, ó, é que é responsável pelo aquecimento do corpo. O corpo negro é um bom absorvedor. Toda energia que chega aqui, ó, praticamente ele absorve 100% dela. O ideal, claro. A fuligem absorve 94% dela. Como ela absorve 94%, ela está emitindo também esse 94%. Ele é um bom absorvedor e um bom emissor. Já a prata não absorve. O que ela faz? Ela pega e reflete. Tá certo? Ela incide e reflete. Como ela é uma boa condutora de calor, o pouquinho que ela absorve já é o suficiente para poder fazer um pequeno aquecimento. Então, vamos lá. Dessa forma, como eu havia falado, todo corpo bom refletor é um mau emissor. Voltando à prata, eu coloquei essa aliança aí, nem sei porquê, eu acho que foi um momento aí de delírio, né? Uma aliança, não sei para que isso. E lembrando sempre da equação. Absorção, mais reflexão, mais transmissão igual a 1. Poder absorvedor, poder refletor, poder transmissor da unidade que vale 1. Está bem melhor essa prata aqui. Muito melhor do que aquela. Não tem jeito, nós temos que falar de algumas leis. Lei, por exemplo, lei de Stephan Boltzmann e lei de Kirchhoff. O que nós podemos falar sobre isso? O poder emissor, o poder emissivo de um corpo é a potência irradiada por unidade de área. Essa equação aqui eu quero que vocês guardem ela com muito carinho, com muita atenção, porque em alguns momentos na física vai aparecer o poder emissivo, potência sobre área, né? Vai aparecer como intensidade de algo. Então, é a potência sobre a área. Então, esse poder emissivo é a intensidade dessa energia emitida. Nada mais é do que o cálculo da potência emitida pela área. Potência sobre área. Watts por metro quadrado. Então, esse poder emissivo vai depender do quê? Poxa, ele depende da natureza do corpo. Peraí, da natureza do corpo, sim. Depende da natureza do corpo.
e da temperatura que eles se encontram. Para cada temperatura, o maior poder emissivo é do corpo negro. Então, para cada temperatura, qual o maior poder emissivo? A 200 Kelvin, é do corpo negro. A 300 Kelvin é também do corpo negro. Claro, o poder emissivo dele é praticamente total. Não é isso? Então, é de se esperar isso. Quem estabelece essa regra para isso é Stefan Boltzmann. E pelo que, se eu não me engano, não foram na mesma época. Um foi 5 anos depois. Um traçou a base teórica e o outro conseguiu formular isso de uma maneira que a gente pudesse entender. Então, a emissão do corpo negro é proporcional à temperatura absoluta à quarta potência. Senhoras, senhores, não se preocupem com a dedução dessa equação, uma vez que os livros, tanto de ensino médio quanto de ensino superior, não trazem isso para a gente. O que a gente precisa lembrar é isso. A emissão, o poder emissivo de um corpo negro é a constante de Boltzmann vezes a temperatura absoluta à quarta potência. O sigma aí é a constante de Boltzmann. Ela mede 5,67 vezes 10 a menos 8 watt metro quadrado por Kelvin ao quadrado. Como todo valor de constante, você não precisa decorar, porque é dado em prova. Mas é importante você entender isso, que esse poder de emissão do corpo negro é proporcional à temperatura absoluta elevado à quarta potência. Daqui a pouco nós vamos ter um exercício para a gente poder se divertir com isso. Então, eu te pergunto, já nós estamos falando de poder absorvedor, de poder refletor, nós deveríamos... Qual túnica é a melhor para poder usar? A branca ou a preta? Então, é comum, nas regiões de clima muito quente, as roupas devem ser claras, a fim de refletir a energia incidente. E é claro, o corpo branco ele vai absorver pouco e vai refletir muito. Até aí tudo bem. Mas, poxa, por que em determinadas regiões a roupa preta é usada? Por que em determinadas regiões a roupa preta ela está sendo usada? Ela é usada. E é comum você ver filmes daí onde eles usam essas túnicas pretas. O que acontece? Olha que interessante. Essa roupa preta, ela vai aquecer mais internamente, isso é verdade. Se eu não me engano, a temperatura interna é em torno de 6 graus a mais. E essa temperatura maior internamente, dentro da roupa, vai favorecer uma corrente de convecção. Então esse ar vai circular lá dentro, saindo pelo rosto, pelas mãos. Então essa corrente de convecção vai favorecer? Vai favorecer uma evaporação do suor, favorecendo assim a regulação da temperatura. Então favorece a evaporação do suor, o suor evapora, dá aquela sensação de frescor, permitindo assim que a homotermia, né, a regulação da temperatura, permaneça cada vez melhor. Então tem as duas possibilidades, a branca porque reflete muito e a preta porque favorece uma corrente de convecção. Legal, né? Eu também acho. Esse slide da túnica era para estar antes daquele anterior, mas não tem problema não. Continuando falando do poder emissivo do corpo negro. É claro, como que eu comparo o poder emissivo de um corpo com o de um corpo negro? O corpo negro é o maior poder emissivo, então é natural que se faça essa comparação entre um poder emissivo de um corpo qualquer com a de um corpo negro. Então nós criamos aqui uma relação, que é, deixa eu melhorar isso aqui, que é o poder emissivo de um corpo comparado com o do corpo negro. E é claro, que se eu fizer análise do E para o próprio corpo negro, é 1. Eu estou dividindo a emissão do corpo negro pela emissão do corpo negro, dá 1. Esse E seria a emissividade da energia de um corpo qualquer, em comparação com a do corpo negro. Quando eu faço essa análise, digamos assim, eu reanaliso a equação da emissão em função do corpo negro. Então, eu tenho o poder emissivo de um corpo qualquer
em função do poder emissivo do corpo negro. Tá aqui, ó. Então, eu tenho essa equação importantíssima. Geralmente, quando aparece, nós temos que trabalhar com essa equação. Então, quem que é esse E? Esse E é a comparação entre o poder emissivo de um corpo com o do corpo negro, sigma, constante de Boltzmann, T, temperatura absoluta, a quarta potência. E é muito fácil você encontrar essa equação. É só usar essa aqui, ó. Tá certo? Você substitui a equação, que é sigma T ao quadrado aqui, ó, T a quarta, isola, encontra o valor da equação que eu acabei de comentar com vocês. O que eu falei foi isso aqui, ó, turminha. Meu poder emissivo é igual a E vezes a emissão do corpo negro. Então, meu poder emissivo é igual a E, sigma T a quarta. Prontinho. Essa equação é a relação disso com isso. Tá ok? Fácil, tranquilo. E para que serve essa equação? Ele vai me dar o poder emissivo de um corpo qualquer. E isso para nós é importante, isso para nós é relevante. Kirchhoff, que tem grandes aplicações, não só na eletricidade, como também em outras partes da ciência, ele fala uma coisa muito interessante, que em uma mesma temperatura, a emissividade e a absorvidade de um corpo são iguais. Então, veja bem, o corpo tem equilíbrio térmico. O que isso quer dizer? Que ele está absorvendo energia e cedendo energia a uma mesma taxa. A quantidade de energia que ele ganha e a quantidade de energia que ele cede é a mesma. Então, a taxa de emissividade e a taxa de absorvidade são iguais. Quando eu analiso, se eu estou falando de energia, não tem jeito, eu tenho que trabalhar com potência. Não é isso? Essa minha energia irradiada, essa minha energia, essa intensidade irradiada, se eu analisar pela equação da potência, dessa energia igual a potência sobre a área, eu encontro essa equação aqui, ó. Potência, só isolei. Potência é a energia vezes a área. Poxa, mas esse poder emissor, melhor dizendo, nesse meu poder emissor, não é sigma, não é zinho, sigma T a quarta? É. Então, essa minha potência é o E sigma T a quarta sobre a área. Alan, nossa, que tanto de equação, sim. Mas, basicamente, você tem que saber a da emissividade e a da potência. O resto é apenas para poder chegar nelas. Eu tenho que deixar isso claro, porque todas as vezes que um aluno vai estudar isso aqui, ele sofre. Nossa, Alan, é muita equação, é muito detalhe. Sim, mas saiba essa equação do E, saiba a equação da potência e da potência líquida. Mas você sabe da potência líquida é uma consequência, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Quando eu analiso a potência irradiada, eu tenho que fazer duas considerações, tenho que fazer duas análises. São dois casos diferentes. Alan, Oi. emissividade não é energia que um corpo vai irradiar? É uma energia. Mas então não seria o corpo branco o melhor emissor? Isso que eu não estou entendendo. Por que é o corpo negro? Todo corpo bom absorvedor, ele é um... Quem está falando comigo? É a Fernanda. Oi, Fernandinha, oi, Shazam. Todo corpo bom absorvedor, ele é um bom emissor. O corpo branco, ele é um bom refletor. Ele incide e ele reflete. Ele absorve muito pouco. Entendeu o que eu quis dizer? Não, qual que é a diferença de Quando um emitir, corpo de refletir? absorve... Deixa eu voltar, deixa eu fazer um desenho aqui, Fernandinha, ver se fica mais fácil você entender. Aqui, ó. A energia está incidindo, não está? Todo corpo bom absorvido está absorvendo energia, não está? Sim. Essa energia que ele absorve, ele também reflete. Ele reflete, perdão. Ele joga para fora, ele emite ela, é um bom emissor. Mas ele absorveu e ele emite. O corpo branco, a absorção dele é muito pouca. Então ele bate e reflete direto. Não ficou muito
bonitinho não, mas acho que você conseguiu entender. Então, a absorção no corpo branco, Fernandinho, é muito pequena. No corpo negro, não. Ele bate, ele absorve muito essa energia. Dessa energia que ele absorveu, ele emite. Entendeu? O lance é que a gente Então, confunde a energia emitida com a energia refletida. Aí essa é isso que eu tava emissão... confundindo. Como é que é, cara, o Shazam? Era isso que eu tava confundindo mesmo, agora eu entendi. Obrigada. Fernandinha, mas eu posso ser sincero? Não é só Oi. você. Todas as vezes, no passado, quando eu fui estudar essa matéria, eu falei, gente, mas eu fiquei assim, ruminando muito para poder entender isso. Mas olha só, o corpo negro, ele absorve muito. A rigor, a rigor, a rigor. Se eu tivesse um corpo negro ideal, ele não refletia a luz. Concorda comigo? Então, a refletividade dele era praticamente zero, o corpo negro ideal. Então, o que você vê é a energia que ele irradia, não a que ele reflete. Bacana? Aham, obrigada. Vida que... Vamos lá, tamo junto. Boa pergunta, Fernanda. Então, corpos à mesma temperatura. Kirchhoff já havia comentado sobre isso, né? Se o corpo estiver em equilíbrio térmico com o ambiente, sua temperatura é constante. Portanto, estará emitindo e absorvendo energia com a mesma taxa, com a mesma rapidez. E é claro, se a temperatura é constante, o que ele absorve, ele cede. O que ele absorve, ele cede. O que absorve, ele cede. As leis de intercâmbio falam uma coisa muito bacana. Olha o que ela fala. Todos os objetos estão irradiando energia continuadamente. E isso é importante pra caramba. Então, no equilíbrio térmico, a potência irradiada ou emitida por um objeto é igual à potência que ele absorve. Então, a energia é potência vezes tempo. Então, quando eu falo energia e potência, são grandezas proporcionais, tá certo? Então, a energia que ele absorve é a energia que ele emite. A potência que ele absorve é a mesma potência emitida por ele. Certinho? Isso quem nos fala é Pierre, não vou saber falar esse nome, na lei dos intercâmbios. Então, isso é bacana a gente poder entender, porque no equilíbrio térmico, ele está absorvendo e cedendo, absorvendo e cedendo. Ele está tendo essa troca constante desse poder emissor e absorvedor de energia. Algumas aplicações e efeitos da irradiação. Espera só um minutinho. Um slide aqui, ó. A potência líquida primeiro. Teve algum problema aqui no PowerPoint, não sei porquê. Aqueles slides ficaram na posição errada. Mas tem nada não. Vem para cá, depois eu volto neles. Eu falei que tinha uma outra equação importante, que é a da potência líquida. O que seria essa potência líquida? Ela vai me dar o ganho ou a perda de energia para o meio. O ganho ou a perda de energia para o meio. A equação da potência absorvida, irradiada, é essa aqui, ó. Potência E, A, sigma, temperatura quarta. Na potência líquida, olha o que ele faz. Ele coloca a temperatura ambiente, que está aqui, menos a temperatura do corpo elevada à quarta potência. O que isso vai me dar? Olha que conclusão bacana. Se a temperatura ambiente for maior que a temperatura do corpo, significa que ele está recebendo energia. Quer dizer que ela absorve mais do que emite. E é claro, a potência líquida é positiva. É fácil perceber isso pela análise da equação. Em contratempo, se a temperatura ambiente for menor que a temperatura do corpo, ou seja, significa que o corpo vai perder energia, aqui é o menos, ó. Foi um probleminha de digitação. Vou arrumar isso nos slides. Significa que o corpo perde energia. Eu faço essa análise só por desencargo de consciência, que eu sei que você, olhando para essa equação, você não tem o menor problema em interpretar isso. Agora, deixa eu voltar lá para os exemplos. Então, aplicações e efeitos da irradiação. Olha o que acontece. Como é que funciona a nossa... Como é que funciona a estufa?
os raios solares estão chegando aqui, acontece uma refração da luz, da energia dessa onda, chega nesse vidro, incide no chão, parte dessa energia é absorvida, ele emite, só que ele vai emitir esse infravermelho de baixa frequência. Quando bate aqui no vidro, ó, boa parte desses raios não consegue ultrapassar. Não ultrapassa, não ultrapassa. Então eles ficam retidos. Esse vidro aqui, ó, esse vidro, para esse infravermelho de baixa frequência, ele vai se tornar um meio opaco. Então essa radiação vai bater, vai voltar, é absorvido, bate, não consegue passar, bate, é absorvido, bate, é absorvido, sobe, não consegue passar. E esse raio vai fazendo isso aqui, ó. E vai mantendo a temperatura interna muito maior que a temperatura interna. Isso acontece demais com o seu carro. Agora, nem tanto, né? Nós estamos todo mundo em casa, nem está mais usando o carro. Mas quantas vezes você chegou na porta do colégio com o seu carro, deixou o carro parado na porta do colégio, estava sombra, o sol mudou de posição, começou a incidir sol em cima do seu carro, você sai 1 da tarde, a hora que você entra no carro, tá aquela sauna, aquela coisa horrorosa. Por que isso acontece? Justamente por causa disso. Os raios de sol vão entrando, a energia entra, é absorvido pela estrutura interna do carro, ele emite, quando bate no vidro, não consegue sair. Parte fica lá dentro, porque esse raio emitido é um infravermelho de baixa frequência. Bate no vidro e continua batendo, absorvendo e emitindo, refletindo, aumentando a temperatura interna. É comum você chegar em estufas e o chão aqui, ó, ser escurecido, ser uma cor preta ou um cinza mais escuro, justamente para favorecer o funcionamento da estufa. É legal, já não estamos falando de estufa, olha que coisa bacana. Quantas pessoas já esqueceram crianças dentro do carro? Cara, eu vou te falar. Eu sou pai, isso aí é uns grandes terror que passavam pela cabeça da gente quando estava dirigindo. Então, eu sempre tomava cuidado para colocar a cadeira da minha filha, quando ela andava no banco de trás, do outro lado, para eu poder sempre ver que tem a criança atrás. Mas, mesmo assim, é comum narrar a situação em que o pai deixa a criança dentro do carro e esquece mesmo. Olha a importância de você incentivar a criança a contar tudo para a família, tudo para os pais. Nessas vans escolares, uma vez, eu li uma reportagem, uma criança dormiu no carro, na van. O cara deixou na escola e as crianças, e não verificou se ficou alguém dentro da van, dentro do carro. E a escola não ligou para a família para poder perceber que a criança pergunta por que a criança faltou. Lembra que a escola liga para saber por que você faltou? Olha a importância da escola ligar. E aí, o cara, a hora que abriu a van para poder buscar as crianças, percebeu a criança lá, desesperada. Aí ela tinha desidratado, o cara deu água, acalmou a criança, mas não contou para os pais. Aí não deu outro. A criança chegou em casa e contou para o pai e para a mãe. Aí o pai ligou para a van, deve ter tido aquele DR, ligou para a escola e perguntou por que a escola não mandou ligação, porque a criança não estava na escola. Nada mais, nada menos que um efeito desastroso da estufa. Teve um caso, foi um final feliz, a criança não foi a óbito, mas é comum acontecer de crianças ir a óbito numa situação dessa. O aplicativo Waze, ele é muito legal, vale a pena fazer esse elogio ao aplicativo, porque ele vira para você e fala assim, você configura, quando tem criança, né? A hora que você para o carro, ele fala, lembre-se de tirar a criança. É muito bacana isso. O coletor solar, ele funciona do mesmo jeito. Aqui dentro é escuro, tá vendo? Então, a energia do sol entra, aquece a água que está passando por aqui, e essa água alimenta a residência. Meu tio fez um coletor solar para a casa dele, para a piscina. Ele mesmo fez de tubo de PVC. Não é tão bonito, não é bonito assim não. Era só as mangueiras de PVC passando junto com as emendas dos canos, né? E eu vou te falar,
Quando ele usa a manta térmica, você não consegue entrar na piscina de tanto que a água está quente. Funciona mesmo. E o efeito estufa, o famoso efeito estufa? É válido falar, lembrar e frisar que o efeito estufa é um efeito natural. É algo que naturalmente acontece, sempre aconteceu na Terra. O que vem acontecendo é o que é problemático é o aumento, é a intensificação do efeito estufa. Esses gases aqui são chamados gases estufa. CO2, o metano, o N2O, vapor de água. O que acontece, o que vem acontecendo com o final do século XX e início do século XXI é o aumento da produção de CO2, a emissão de CO2. Com esse aumento da emissão de CO2, olha o que vai acontecer. O Sol emite, aqui são uma das camadas de ar, parte dessa energia é refletida, parte é absorvida e parte é refletida. Aqui acontece uma refração, ela sai, tá vendo que ela sai, ó? Mas parte ainda é refletida de volta. Se eu estou aumentando a concentração de CO2, eu estou aumentando a concentração dessa energia que está voltando também. E isso provoca um aumento da temperatura da Terra. E aí, todas as consequências, vocês estão carecas de saber quais são. Eu não poderia deixar de falar do vaso de Devar, né, que é a garrafa térmica. A garrafa térmica ela é projetada justamente para evitar os 3 tipos de propagação de calor. Eu tenho aqui uma tampa. Qual vai ser a função dessa tampa? Impedir o contato com o ar externo, evitando assim, um processo de convecção. Aqui eu coloquei um líquido, vou colocar o melhor de todos os líquidos aquecidos, um cafezinho. A gente quer um café quente. Então, esse líquido aqui está quente e está favorecendo aqui a corrente de convecção aqui e aquecendo o ar aqui. Ó. Então, tem corrente de convecção do ar aqui também. Quando abre a tampa, esse ar quente sai. Então, a ideia da tampa é vedar, impedindo a convecção. Aqui eu tenho uma parede espelhada e eu tenho vácuo. Para que serve esse vácuo? Ué, qual é o único processo de calor que acontece no vácuo? Não é apenas a irradiação? Então, aqui evita que tenha irradiação daqui para cá. Ó. Perdão, evita que só tenha irradiação. Convecção e condução não tem dessa parede para essa. Então, o vaso de Devar é projetado justamente para isso, para proteger o líquido, mantendo a temperatura que você quer, tanto quente quanto fria. Então, a parede espelhada impede o processo de radiação, porque reflete, não é isso? E o vácuo impede o processo de convecção e condução, já que os mesmos não se propagam no vácuo. É algo muito bem pensado. E é claro, né? É difícil encontrar uma boa garrafa térmica. Quando você compra esses mais baratinhos, a qualidade do produto não é tão boa. Então, a vedação não é tão boa, por exemplo. Não interessa isso aqui ser tão bom, se a vedação não for boa. Se a vedação não for boa, você pode ter certeza que vai estar saindo e alterando a temperatura do seu líquido, que é o que você não quer de jeito nenhum. Vamos fazer um pequeno exercício? Vamos fazer essa questãozinha aqui? Rapidinho, para a gente poder encerrar esse assunto para um próximo encontro, nós começarmos com termodinâmica. Sim, antes de eu fazer o exercício, Alan, tem mais aplicação de radiação térmica? Nossa, tem aplicação para caramba. Você ouviu falar de termografia? A termografia era um aparelho, um método de visualização que eu consigo enxergar, por exemplo, parte do corpo humano. Células tumorosas, elas têm temperaturas diferentes de células normais. Olha o que eu falei. Células tumorosas, ela tem uma temperatura um pouco mais acima, mais elevada, do que as células normais. O porquê disso eu não sei explicar. Saberia do professor de biologia. Nos falta explicação física isso aí nos livros de ciência clássico. Mas o que interessa é que a temperatura é diferente. Então, a análise da temperatura do corpo me permite a pessoa saber se naquele lugar eu tenho um câncer, por exemplo.
Em outros exemplos, eu vi, dá para você perceber se tem uma veia entupida, justamente porque a temperatura no local do entupimento é diferente. E quem gosta de corridas, essas corridas aí de rua, poxa vida, é algo que realmente é viciante. Uma vez conversando com o meu acupunturista, ele falando justamente sobre emissão de infravermelho, e essas corridas de pessoas mais profissionais, de atletas mais profissionais, tem uma pessoa que passa acompanhando os corredores com um revolvinho de infravermelho, medindo a temperatura corporal do atleta. Por quê? Conforme for a temperatura que o corpo dele esteja atingindo, ele pode entrar em colapso, ele pode desmaiar, ele pode ter um problema de saúde naquele momento. Então, enquanto encontra essa temperatura, enquanto o atleta nesse padrão, interrompe a corrida do cara e baixa a temperatura um pouco do corpo dele. E aí, no caso, ele é afastado da prova. E é claro, melhor ele ser afastado do que ir a óbito numa corrida. Vamos lá, então? Então, vamos fazer essa questão número 1. Um minuto para vocês aí, já vai mandando a resposta aí para mim, para quem já conseguiu fazer ela. Emissividade 0,7. Área 0,27. Temperatura da pele, 37 graus Celsius. Do ambiente, 27 graus Celsius. Calcule o poder emissivo da pele. Então, vamos lá. Letra A. O poder emissivo da pele. Como é que eu calculo o poder emissivo da pele? Emissividade, constante de Boltzmann, temperatura absoluta, a quarta potência. Ah, Alan, você falou temperatura absoluta, né? Ué, a temperatura que está em graus Celsius. Ué, 27 graus Celsius são quantos Kelvin? 300 Kelvin. E 37 graus Celsius? São quantos Kelvin? Ué, aumentou em 10, então aqui é 310 Kelvin. Então vamos lá. O poder emissivo dessa pele. Vamos lá. Só substituir. Emissividade é 0,7. A constante de Boltzmann, 5,67. Temperatura absoluta da pele, a quarta potência. Então vamos lá. A quarta potência, Kardec. Zero ponto sete vezes 5,67 3,969 310 a quarta potência. Nossa, deu um número imenso. Nove vírgula 2352 vezes 10 a nona.
vezes 3,969 vezes 9,2352. 3. O poder emissivo é igual a 36,65 vezes 10. Esse meu poder emissivo, aproximadamente 366,5 watts por metro quadrado. Já joguei a resposta aí, porque falta menos aí de 1 minuto para encerrar a aula. E vocês terminam de fazer. A letra B, ele pede a potência líquida que a pele irradia. Como é que você vai calcular a potência líquida? Potência líquida você vai calcular por E vezes a constante, temperatura menos temperatura ambiente, vezes a área. Tá certo? Jogou nessa equação, encontra. A letra C, ele pede a quantidade de energia. A quantidade de energia, você vai usar energia igual a potência líquida vezes tempo. O resultado está aqui, o gabarito, só você conferir. A resposta está aí, tá certo? Já fiz a questão, as respostas estão certinhas. Professor, Oi. eu tinha mandado uma pergunta para o senhor, eu acho que o Cara, só senhor não apareceu viu. o bate-papo agora para mim. Quem tá falando? É o Lucas Fala, Lucas. Versosa. Tô vendo aqui, ó. O senhor viu a pergunta aí? Vi, Lucas. Lucas, não dá para falar sobre isso agora, sobre catástrofe do ultravioleta. Eu vou encontrar um material legalzinho e encaminho e você me cobra isso, por favor, tá ok? Pode deixar, muito obrigado. Por nada. Vamos lá então, galera. Deu aí o horário. Aqui, ó, iniciar o vídeo. Deixa eu fazer uma pequena leitura rapidinha do minutos para vocês, para a gente poder ir embora. Não perca sua serenidade quanto à irritação nos mover. A saúde se descontrola, os órgãos se perturbam e sofremos terrivelmente. Se um amigo o traiu, se sua parente inventou uma calúnia, se aquele a quem você ajudou cometeu uma injustiça, uma ingratidão, perdoe. São pessoas enfermas, tenha pena delas. Mas você não perca sua serenidade, não dê a entender que foi atingido. Galera, obrigado pela atenção, pelas perguntas. Mariana, agora que eu vi as perguntas aqui, viu? Isso, Vicente, o efeito estufa é um exemplo disso. A Mariana está me perguntando, não entendi o funcionamento da estufa. Mariana, como é que funciona a estufa? As energias, o raio vai, a energia radiante entra, é absorvido pelo chão, é absorvido pelas plantas, e essa energia que ela emite é um infravermelho de baixa intensidade. Boa parte dessa energia não consegue passar pelo vidro, então ele fica lá dentro. Então ele bate no vidro, reflete, volta, é absorvido pelo chão, é absorvido pela parede, pelo vidro, e não consegue sair de novo. Então essa energia que entra fica lá dentro, aumentando a temperatura, tá certo? Marina Rocha, só refazer a equação que você encontra a resposta, tá ok? Isso, exatamente, Gustavo. É isso aí, galera. Dá uma olhada nessa questão, Marina. Obrigado. Dá uma olhada nessa questão da equação, qualquer coisa você me pergunta, manda uma mensagem que a gente resolve, tá certo? Pessoal, obrigado pela atenção, coordenação, valeu. Boa semana a todos. Tchau, Até professor. o nosso próximo encontro. Obrigado por tudo. Nada.